3. Epidemia e pandemia. Ao final deste módulo, você será capaz de reconhecer os conceitos, as questões éticas das epidemias e pandemias. Epidemia e pandemia, principais conceitos. Antes de estudarmos os principais conceitos que envolvem a epidemia e a pandemia, devemos compreender o que é a epidemiologia, bem como o que é saúde, os determinantes de doenças, agravos ou eventos relacionados à saúde coletiva, e as formas de transmissão das doenças. Esses determinantes são informações que servem para a prática de controle e prevenção epidemiológica de doenças. Em 1947, a Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Segre, Ferraz, 1997. No Brasil, a Lei nº 8.080/1990 definiu saúde, mas a Lei nº 12.864/2013 complementou seu conceito considerando como determinantes e condicionantes da saúde a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços. Quando qualquer um desses determinantes estiver afetado, podemos afirmar que o indivíduo não possui saúde plena. Rui Queiroz define a epidemiologia da seguinte forma: é a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Rui Queiroz, Almeida Filho, 1999, p. 15. O termo epidemiologia deriva do grego ep, sobre, demo, população, logos, estudo, e significa estudo sobre a população. Veja, a seguir, como a epidemiologia define epidemia, pandemia, surto e endemia. Bom, pessoal, aqui também, neste módulo, eu vou ter que ler o trecho, porque é uma imagem, e como eu disse antes, o leitor eletrônico não vai conseguir ler. Então, nós estávamos falando sobre epidemia. Veja a seguir como a epidemiologia define epidemia, pandemia, surto e endemia. Epidemia é o aumento do número de casos de uma enfermidade ou agravo em um determinado lugar e período de tempo que vai além do esperado para a localidade. Temos, por exemplo, o caso da febre amarela que aconteceu em São Paulo entre 2016 e 2018. A febre amarela é bastante comum na região amazônica e restrita a essa área, mas foram relatados mais de 20.000 casos da doença em São Paulo no período citado. Rio, 2018. Pandemia é a epidemia amplamente disseminada, ou seja, verificada em áreas geográficas não delimitadas, como acontece com a pandemia de Covid-19, em que todos os continentes do mundo registraram casos da doença e milhares de pessoas vieram a óbito. Se pensarmos em escala de gravidade, a pandemia, sem dúvidas, é a pior delas. Surto é um tipo de epidemia, mas os casos ficam restritos a uma área geográfica bem delimitada e pequena, escolas, maternidades, bairros ou a uma determinada população. Por exemplo, surto de piolhos em creches ou surto de rotavírus em cruzeiros. Endemia é um agravo à saúde habitualmente presente em determinada população. Ocorre nos limites esperados para a localidade, como a malária na região amazônica ou o ebola na África. Na endemia, não importa o número de casos. Histórico das pandemias no mundo. Ao longo da história, a humanidade passou por diversas pandemias e diferentes tipos de doenças transmissíveis que mataram milhões de pessoas. Vejamos a seguir algumas pandemias que assolaram o mundo. A peste do Egito,
430 a.C., aconteceu em Atenas durante a Guerra do Peloponeso. A febre tifoide foi fatal para milhares de soldados e moradores da cidade. A peste do Egito matou 1/4 dos soldados e 1/4 da população local. A peste antonina aconteceu em Roma em 166. A peste antonina, 165 a 180. Atingiu o antigo Império Romano e matou 5 milhões de pessoas. Não se sabe exatamente a causa dessa pandemia, mas acredita-se que tenha sido desencadeada pela varíola ou pelo sarampo. Peste de Justiniano foi o primeiro relato de pandemia por peste bubônica. Peste de Justiniano, 541 a 544. Surgiu no Egito e atingiu Constantinopla. Foi responsável pela morte de 25% de toda a população do Oriente Médio, causada pela peste bubônica por meio da picada de pulgas contaminadas com a bactéria Yersinia pestis. Peste bubônica foi responsável pela morte de 200 milhões de europeus. Peste negra, 1300. Amplamente conhecida, a peste negra durou 6 anos e foi responsável pela morte de 200 milhões de europeus. Também foi causada pela peste bubônica. 200 anos depois da primeira pandemia por varíola, é criada a vacina contra a doença. Varíola, 1520. Foi responsável pela morte de 56 milhões de pessoas e pela possível devastação de 90% dos nativos americanos. Em 1796, Edward Jenner foi responsável pela criação da primeira vacina no mundo utilizando vírus atenuado, metodologia que é empregada até os dias de hoje, inclusive para a vacina contra a Covid-19 produzida pelo Butantan. A gripe espanhola aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Gripe espanhola, 1918 a 1920. Causada pelo vírus influenza H1N1, esta pandemia contaminou 500 milhões de pessoas e entre 17 e 50 milhões vieram a óbito, segundo Fiocruz, 2021. No Brasil, durante a gripe espanhola, 1918, o isolamento social foi determinado como forma de conter a disseminação da doença. Vírus da gripe suína tem variantes que causam doença nos porcos, nas aves e nos humanos. Gripe suína 2009 a 2010. Causada também pelo H1N1, o México teve o primeiro caso reportado da gripe suína, mas apenas em junho de 2009, com 36 mil pessoas contaminadas em 75 países, a enfermidade foi classificada como uma pandemia segundo a OMS. Ela foi responsável pela morte de 300 mil pessoas. Pandemia de Covid-19. Covid-19, transmitido pelo vírus SARS-CoV-2, que começou a circular na China em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, o vírus circulava em alguns países europeus. Em fevereiro, tivemos o primeiro caso no Brasil. Já contabilizamos mais de 4 milhões de óbitos no mundo e mais de 600 mil óbitos no Brasil. Dados de novembro, Brasil 2021. Notificação dos agravos e manejo em casos de epidemia/pandemia. Aprendemos muito com as pandemias e epidemias ao longo do tempo, não apenas em relação ao manejo, ao tratamento e aos cuidados que devem ser tomados durante uma pandemia, mas também como evitar a disseminação de uma epidemia. Temos que mencionar a vigilância epidemiológica, uma importante ferramenta que tem o propósito de dar orientações técnicas permanentes para os profissionais de saúde, que irão executar as ações de controle das doenças, dos agravos, bem como avaliar os fatores condicionantes, área geográfica de abrangência e população afetada.
Atualmente, no Brasil existe uma lista de doenças que devem ser notificadas ao Ministério da Saúde que, por sua vez, trabalha com diversos sistemas que geram dados sobre a saúde. No contexto de epidemia ou pandemia, dois sistemas ganham destaque: o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINA, e o Sistema de Informação de Mortalidade, SIM. O SINA registra as doenças, os agravos que podem ser transmitidos e gerar surtos, epidemia e pandemia se não forem controlados. Eles devem ser informados a partir de uma ficha de notificação disponível em todas as unidades de saúde públicas e privadas. Veja a seguir como funciona o registro no SINA. 1. A ficha deve ser preenchida pelo profissional de saúde que atender o paciente portador da doença, suspeita ou confirmada. 2. É um dever ético e moral realizar essa notificação. O não preenchimento dessa ficha pode acarretar em problema de saúde pública, e o profissional pode responder a processo por essa omissão. 3. Os dados digitados no sistema geram um banco de dados em nível municipal, estadual e federal. 4. Com esses números, planos estratégicos de ação são traçados pelo poder público de acordo com a gravidade, a incidência, a prevalência e o potencial de morbimortalidade da doença. Existem diversos protocolos para cada evento. Um bom exemplo de protocolo foi como lidamos com o surto de sarampo em 2018. O Brasil estava em fase de erradicação do sarampo, porém, com o aparecimento de casos no Nordeste e em estados como Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde tomou medidas estratégicas, como a vacinação em massa da população adulta jovem. Post_ed. Saiba mais. O movimento contra a vacinação tem prejudicado a imunização contra as doenças infecto-contagiosas. O resultado é o aparecimento de movimento contra a vacinação tem prejudicado a imunização contra as doenças infecto-contagiosas. O resultado é o aparecimento de surtos de doenças que já estavam praticamente erradicadas no país. A falta de informação e a propagação das fake news são os desencadeadores dessa situação. Um exemplo bem atual de protocolo ocorre na pandemia da Covid-19. As notificações ao SINA são feitas após o diagnóstico ou a suspeita de contaminação pelo vírus. Entretanto, caso a suspeita de infecção seja negativa, a ficha de notificação deve ser finalizada. Juntamente com os dados do SINA são verificados os dados do SIM. Os dados conjuntos definem a necessidade de medidas de isolamento, como o lockdown, em cidades com alta incidência de casos de Covid-19. Além disso, a partir desses dados, criou-se um plano de imunização, em que se priorizou a vacinação de profissionais de saúde da linha de frente, idosos, população indígena e quilombola e adultos com comorbidades. Isso foi estabelecido, pois essa era a parcela da população mais exposta, no caso dos profissionais da saúde, e que atingiam o estado mais grave da doença, como os idosos e as pessoas com comorbidades. O protocolo seguido para a Covid-19 trata também das medidas básicas de biossegurança difundidas mundialmente: manter distanciamento social, utilizar máscaras de forma correta, lavar as mãos com frequência, utilizar álcool a 70%, evitar tocar nos olhos e no nariz, cobrir a boca e o nariz quando for espirrar ou tossir, procurar um médico. Em caso de sintomas gripais, realizar isolamento social em caso de teste positivo ou de contato com pessoa infectada. Post_ed. Saiba mais. No caso da Covid-19, cada estado da federação ficou livre para adequar as medidas de biossegurança, bem como para redigir protocolos de acordo com a realidade local e a característica da sua população. Com isso, diversas notas técnicas foram publicadas desde o início da pandemia. Video_library. Quem se vacina primeiro? O vídeo irá abordar os critérios de prioridade da vacina contra a Covid-19, estabelecidos após análise epidemiológica. Questões bioéticas na pandemia. Olá, eu me chamo Loreta, sou professora e enfermeira, sou especialista em enfermagem Centro Cirúrgico Central de Material de Esterilização e obstetrícia. Nesse vídeo, nós iremos abordar
quais foram os critérios selecionados pelas organizações de saúde para priorizar a população que seria vacinada pelo Covid-19. Antes da gente falar dessa prioridade, nós temos que entender que quando iremos lançar uma campanha de vacinação, nós temos que definir quem é o público-alvo. E esse público-alvo é levantado através de informações dos sistemas de saúde, como, por exemplo, o próprio CPNI, que é o Programa de Vacinação, o SINAM, que é o Programa de Informação de Notificações de Agravos e Doenças, e o SIM, que é o Programa de Informação de Mortalidade. Por quê? A gente precisava ver qual era a população que foi mais acometida pelo Covid, através do SINAM, e a população que tinha falecido através das informações do SIM. E aí, baseado nesses dados, o programa do Ministério da Saúde de imunização seleciona, esse grupo prioritário. Nós temos que entender que quando a vacina foi lançada, a Organização Mundial da Saúde lançou protocolos específicos para essa vacinação a nível mundial. Porém, o Brasil, o Ministério da Saúde, ele acatou a grande maioria, mas de acordo com a sua população. Nós temos diversas miscigenações dentro da nossa população, diversas populações diferentes, então é mais específico. E o Ministério da Saúde deixou a cargo dos estados e municípios verem a realidade das suas populações e definir essas prioridades. E aí nós começamos a realizar a campanha de vacinação. Por quem? Por quem realmente estava na linha de frente na atuação, os profissionais de saúde, visto que muitos já haviam se contaminado e muitos já haviam ido a óbito por causa da doença. Então, prioritariamente, começamos pelos profissionais de saúde da linha de frente. Os que não estavam na linha de frente entraram numa segunda chamada posterior. Depois dos profissionais de saúde, foi a vez dos idosos extremos. A gente sabe que considerado idoso é acima de 60. Porém, para a relação da vacina, foi instituído que começaríamos de ordem decrescente, lá do mais idoso para o mais novo. Então, começamos a campanha com os acima de 90 anos. Depois 95, depois 90, 85, assim até chegar aos 60. Uma outra população que foi taxada como grupo prioritário foram as pessoas que viviam em instituições albergadas, asilos, residências terapêuticas. Então, essa população foi também priorizada até pela condição de saúde em que elas vivem nesses locais. Também dentro das prioridades foi selecionado as populações diferentes, como indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Então, locais que tenham essa população, elas entraram como prioridade dentro da campanha de vacinação. E aí, depois, os demais profissionais de saúde, as pessoas, os deficientes, que têm alguma outra comorbidade, e assim foi dando sequência a essa vacinação. Nós temos que pensar que, de acordo com as informações das notificações de Covid, nós vamos montando estratégias para a vacinação dessa população. Hoje nós estamos, no momento, vacinando pessoas acima de 12 anos de idade, até porque a vacina é segura para essa população, e nós já conseguimos vacinar grande parte da população. Está em fase de estudo a eficácia da vacina em crianças menores de 12 anos. Já está em fase de testes, de estudos clínicos, e a questão da dosagem. Então, essa população logo será vacinada. Para a gente pensar, muita gente ficou, mas eu não posso, vou tomar, não vou tomar. A gente tem que ter em mente que hoje nós já estamos quase atingindo a vacinação de rebanho, que é quando a gente tem mais de 70% da população vacinada.
Então, é gradativo essa questão da vacina e a vacina é eficaz. Eu espero que esse conteúdo tenha colaborado com seus estudos e aguardo vocês até uma próxima. Pandemia, epidemia. Questões bioéticas na pandemia, epidemia. É fácil concluir que, se temos uma enfermidade disseminada pelo mundo como a Covid-19, entre as causas estão a alta taxa de transmissão e a falta de tratamento e estudos sobre a doença. Além disso, o número de infectados é tão elevado que os sistemas de saúde público e privado não comportam a quantidade de pessoas doentes, fato que ocorre em diferentes países no mundo com destaque para o Brasil. A _in. Comentário. Em nosso país, no auge da pandemia da Covid-19, os pacientes eram transferidos de seus municípios pela falta de hospitais disponíveis. Hospitais de campanha foram construídos visando garantir mais vagas, mesmo assim, em alguns momentos faltavam leitos, medicamentos, kits de intubação, oxigênio e materiais hospitalares, luvas de procedimentos, máscaras cirúrgicas e máscaras NB95. Várias opções de tratamentos apareciam como alternativas de cura, como a hidroxicloroquina, ivermectina e o anita, medicamentos utilizados para outras enfermidades que para o coronavírus ainda não tinham eficácia garantida. Ao longo da pandemia, e depois da análise de vários estudos, a OMS comprovou a não eficácia no tratamento da doença com essas medicações. Durante uma pandemia ou epidemia, conflitos bioéticos e éticos são vivenciados pelos profissionais da saúde. Com a Covid-19, os conflitos chegaram a extremos como estes. Tenho apenas uma vaga no CTI e 2 pacientes infectados graves, um jovem e outro idoso. É correto eu dar a preferência ao jovem, uma vez que no Brasil temos uma legislação que prioriza o atendimento ao idoso? Como escolher entre a vida e a morte de uma pessoa? Todas as pessoas são iguais. Como priorizar alguém? É correto na iminência da morte, ou em pacientes graves tentar qualquer alternativa de tratamento sem que tenha eficácia garantida pela ciência? SMS_failed. Curiosidade. Nos casos de pesquisa de novos medicamentos, o participante de pesquisa deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Caso não seja capaz, o médico pode realizar o tratamento em favor da vida do paciente, pautado no princípio da beneficência. Um outro grande problema enfrentado no combate da pandemia da Covid-19 é a conscientização de cada indivíduo sobre as medidas de biossegurança e os conceitos éticos sobre respeito ao próximo. Sabemos que o não cumprimento das medidas de biossegurança pela população influencia diretamente no aumento dos números de casos positivos. É interessante ressaltar que, em um momento de epidemia e pandemia, tudo é novo, e tudo que é novo gera dúvidas e questionamentos bioéticos e éticos. Cabe ao profissional da saúde estudar, discutir, refletir, participar de câmaras técnicas, a fim de criar as bases legais para exercer a profissão com ética e respeito ao próximo, pois a bioética não é uma ciência exata. Numa epidemia como a dengue, o aumento do número de casos muitas vezes está relacionado à falta de conscientização da população sobre as medidas de combate ao vírus e respeito ao próximo, sobre políticas públicas e principalmente educação em saúde. É difícil pensar que a diminuição dos casos de dengue e outras arboviroses está relacionada a questões simples como não deixar água parada para evitar a proliferação do mosquito. Além disso, podemos pensar também no sarampo, que reaparece no Brasil quando a taxa de vacinação está em queda. Então fica o questionamento: é correto obrigar a população a se vacinar? O que devemos fazer nesse momento? Como acabar com as fake news sem violar o princípio da autonomia? A obrigatoriedade da vacinação tem sido bastante discutida com a pandemia da Covid-19. Em 2021, a melhor medida de proteção é a vacinação. Assim não é incomum algumas instituições, governos, escolas, parques etc. no Brasil e no mundo, obrigarem a apresentação da carteira de vacinação como medida de segurança, visando ao bem coletivo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS,
as normas podem ser eticamente justificáveis, uma vez que está resguardando a saúde de todos os integrantes da sociedade, e a vacinação é a única maneira de controlar a doença. Deve encontrar-se um equilíbrio entre os princípios da autonomia e o bem-estar coletivo, sempre pautado na ética. Primeiramente, os governos devem incentivar a vacinação voluntária, mostrando os benefícios e a segurança da vacinação, para depois pensar em medidas mais rígidas, se soluções não forem encontradas. Segundo a OPAS, 2021, P6, semelhante a outras normas de saúde pública, as decisões sobre a vacinação obrigatória devem ser apoiadas pelas melhores evidências disponíveis, e devem ser tomadas por autoridades de saúde pública legítimas de uma maneira que seja transparente, justa, não discriminatória, e que envolva a contribuição das partes afetadas. Post_ed. Saiba mais. Desde 1975, o Brasil conta com o Programa Nacional de Imunização, PNI, que oferece de forma gratuita todas as vacinas preconizadas pela OMS. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacinação das crianças e adolescentes em casos recomendados pelas autoridades sanitárias, podendo os pais e responsáveis legais sofrerem sanções administrativas. Além disso, a Portaria número 597 de 2004, que institui o Calendário Nacional de Vacinação, afirma que o indivíduo que não cumpriu o calendário não pode se matricular em creches e instituições de ensino, efetuar o alistamento militar ou receber benefícios sociais do governo. Playlist_play. Vem que eu te explico. Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar. Para entendermos os conceitos de epidemia e pandemia, devemos compreender o que é epidemiologia, bem como os determinantes de doenças, agravos ou eventos relacionados à saúde coletiva e as formas de transmissão das doenças. Esses determinantes são informações que irão servir para a prática de controle e prevenção epidemiológica de doenças. A Organização Mundial de Saúde, em 1947, definiu a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. No Brasil, a Lei nº 8.080, de 1990, define saúde e complementa seu conceito pela Lei nº 12.864, de 2013, definindo como determinantes e condicionantes da saúde a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços. Logo, quando temos afetado quaisquer um desses determinantes, podemos afirmar que o indivíduo não possui sua saúde plena. Significado etimológico do termo epidemiologia deriva do grego. Epi significa sobre, demo significa população e logos significa estudo. Logo, epidemiologia significa estudo sobre a população e analisa o processo saúde e doença, verificando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, a partir desses dados coletados e analisados. Serão realizados planos de ação, programas específicos para a promoção e prevenção de saúde, auxiliando no controle e erradicação das doenças infecto-contagiosas. Mas como a epidemiologia define epidemia e pandemia? Epidemia é o aumento do número de casos de uma enfermidade ou agravo em um determinado lugar e período de tempo, sendo maior que o esperado para a localidade. Por exemplo, o caso da febre amarela que aconteceu em São Paulo. A febre amarela é bastante comum na região amazônica, ficando restrita a essa área. Mas entre 2016 e 2018, foram relatados mais de 2.000 casos da doença em São Paulo. Pandemia é epidemia amplamente disseminada, ou seja, verificada em áreas geográficas não delimitadas, como acontece com a pandemia do Covid-19, onde todos os continentes do mundo registraram casos da doença e milhares de pessoas vieram a óbito. Se pensarmos em escala de gravidade, a pandemia, sem dúvidas, é a pior de todas. Além da epidemia e pandemia, também temos o surto e a endemia. Você sabe a diferença?
Surto é um tipo de epidemia, mas os casos ficam restritos a uma área geográfica, bem delimitada e pequena, como em escolas, maternidades e bairros, ou a uma determinada população. Por exemplo, surto de piolhos em creches, ou surto de rotavírus em cruzeiros. Endemia é o agravo à saúde habitualmente presente em determinada população, ocorrendo dentro dos limites esperados para a localidade, como a malária na região amazônica e a ebola na África. Aqui não importa a quantidade. Bom, agradeço por ter me acompanhado neste vídeo. Até mais! Durante uma pandemia ou uma epidemia, diferentes conflitos bioéticos e éticos são levantados e vivenciados pelos profissionais da saúde. É fácil pensar que se temos uma enfermidade disseminada pelo mundo, como o caso do coronavírus, é devido, entre outras coisas, à alta taxa de transmissão e falta de tratamento e estudos sobre a doença. Além disso, o número de pessoas doentes é tão elevado que o sistema de saúde não comporta a quantidade de pessoas doentes. Fato que vivenciamos em diferentes países no mundo, com destaque para o Brasil. No Brasil, no auge da pandemia de Covid-19, os pacientes eram transferidos dos seus municípios devido à falta de hospitais disponíveis. Hospitais de campanha foram construídos visando garantir mais vagas e, mesmo assim, em alguns momentos e cidades faltavam leitos, medicamentos e materiais hospitalares. Várias opções de tratamento apareciam como alternativa de cura, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, que já eram medicamentos utilizados para outras enfermidades, mas que para o coronavírus ainda não tinham eficácia garantida. Ao longo da pandemia e depois da análise de vários estudos, a OMS comprovou a não eficácia no tratamento da doença com essas medicações. Então, os profissionais da saúde viveram o tempo todo alguns conflitos, como, por exemplo, tem apenas uma vaga no CTI e 2 pacientes com Covid, um jovem e o outro idoso. É correto eu dar preferência ao jovem, uma vez que no Brasil temos uma legislação que prioriza o atendimento ao idoso? Como escolher entre a vida e a morte de pessoas se todas as pessoas são iguais? Como priorizar alguém? É correto, na iminência da morte ou em pacientes graves, tentar qualquer alternativa de tratamento, mesmo sem os estudos de eficácia garantidos? Nos casos de pesquisa de novos medicamentos, o participante de pesquisa deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Mas caso não seja capaz, o médico pode realizar o tratamento em favor da vida do paciente, pautado no princípio da beneficência. Um outro grande problema enfrentado no combate da pandemia do Covid-19 é a conscientização de cada indivíduo sobre as medidas de biossegurança, conceitos éticos sobre respeito ao próximo. O não cumprimento das medidas de biossegurança pela população influenciam diretamente no aumento do número de casos positivos. Aí fica o questionamento: é correto obrigar a população a se vacinar? Assim como no sarampo, a obrigatoriedade da vacinação vem sendo bastante discutida com a pandemia do coronavírus. Em 2021, a única medida eficaz de proteção é a vacinação. Assim, não é incomum algumas instituições no Brasil e no mundo obrigarem como medida de segurança a apresentação da carteira de vacinação, visando o bem coletivo. No entanto, isso fere as liberdades individuais de cada um. E assim deve encontrar-se um equilíbrio entre os princípios da autonomia e o bem-estar coletivo, sempre pautado na ética. Primeiro, os governos devem incentivar a vacinação voluntária, mostrando os benefícios e a segurança da vacinação, para depois pensar em medidas mais rígidas se soluções não forem encontradas. Para finalizar, é importante ressaltar que estamos aqui apenas levantando pontos éticos, que sempre nos deparamos em cenários de pandemia e epidemia, sem apontar o que é certo ou errado, apenas como está o cenário ético durante essas situações. Bom, agradeço por ter me acompanhado nesse vídeo. Até mais! Falta pouco para atingir seus objetivos. Vamos praticar alguns conceitos? Questão 1. Júlia, ao pegar a filha na escola,
verificou que ela estava com os olhos vermelhos e prontamente a levou ao médico. Foi diagnosticada com conjuntivite viral. Ao comunicar à escola, ficou sabendo que mais 20 crianças da sala estavam com a mesma doença. Como classificamos essa situação? A. Surto. B. Pandemia. C. Epidemiologia. D. Endemia. E. Epidemia. Responder. Questão 2. Nas pandemias. Parabéns, a alternativa está correta. Surto é uma epidemia que ocorre em uma área bem delimitada geograficamente, como a exposta no enunciado. Questão 2. Nas pandemias, os indicadores de saúde são fundamentais para a definição de estratégias de prevenção e tratamento das doenças. Para contabilizar esses dados, as fichas de notificação devem ser digitadas em um sistema de informação. Qual o nome desse sistema no Brasil? A. SIM. B. CIPENE. C. SINAM. D. SINAS. E. SISVAM. Responder. Parabéns, a alternativa C está correta. Existem diversos programas no Ministério da Saúde para gerar bancos de dados que ajudam a criar ações específicas em casos de pandemias ou endemias. As fichas de notificação com os dados dos infectados são digitadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM.